Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula de número 20 de arte, falar sobre o Renascimento, né? Viemos aí do último vídeo falando da Idade Média, algumas características, e agora vamos para o Renascimento. Como objetivos, temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Então, o Renascimento ou renascentismo, renascença, como também pode ser chamado, ele foi aí ao mesmo tempo um período artístico e um período histórico, né? Esse período histórico, né, compreendendo aí essa unidade de tempo e aí um movimento cultural, intelectual, artístico aí surgido na Itália, né? Entre aí os séculos 14 e 17. Ele atingiu aí o seu ponto forte realmente no século 16. Durante o Renascimento, houve aí um grande desenvolvimento naval, comercial e urbano. Então, movimentou muito, né, essa vida cotidiana e o que resultou, então, num significativo crescimento econômico, que deu a origem, então, a uma nova classe social, que viria a ser a burguesia. O que era essa burguesia? Eles tinham dinheiro, eles tinham um poder econômico, né, devido a esse desenvolvimento comercial, mas eles não tinham poder político. Então, eles tinham o dinheiro, eles, né, possuíam esses bens, mas eles não tinham nenhuma interferência política. E aí, por esse intermédio, então, surge o mecenato, que era o quê? Era como se fosse um patrocínio desses burgueses que tinham o dinheiro e investiam, então, em artistas que estavam aparecendo ali para quê? Para ganhar um status, né? Para mostrar uma certa influência aí no campo das artes. Esse termo, mecenato, ele remete, então, ao nome de Caio Mecenas. E por causa dessa ascensão social, né, dessa nova classe aí social que surge, e uma maneira também de conciliar e de florescer essa arte, né, no momento, surge então o mecenato. Esses mecenas, então, é uma figura de extrema importância nesse período, nesse contexto, porque ele fazia justamente isso, patrocinava, né, os artistas e suas obras, o que auxiliava então esses artistas a mostrar os seus talentos e a mostrar para o mundo esses talentos. Aí às vezes, né, eu penso, se não fossem esses patrocínios, né, esses mecenas, talvez nem conheceríamos muitos dos grandes artistas que conhecemos hoje, né? Então, sem esse cenário econômico também favorável, né? Talvez o Renascimento ele não encontrasse condições para se desenvolver. Então, tudo depende, né? Uma coisa depende da outra aí. Então, com essa ascensão da burguesia, né, ter esse poder econômico, então ter o dinheiro para bancar um artista, para ele estudar fora, para ele produzir a arte dele e mostrar para o mundo, era bom para os dois lados, né? Então isso aí floresceu muito, foi um auge aí no Renascimento. Esse tipo de ajuda, né, esse patrocínio, digamos assim, foi um comportamento bem constante na época do Renascimento e tinha esse objetivo de melhorar a imagem dos mecenas também, né, através do apoio à arte. Já que eles tinham o poder econômico, mas não tinham poder político, bom, pelo menos vamos influenciar nas artes aí que a gente vai ter um status melhor. Então era mais ou menos essa a ideia, né, que tinha aí de troca, né, entre o patrocínio e o status deles também. A arquitetura, ela foi a primeira das artes a ser influenciada pelos ideais renascentistas, tá? Então, começou a florescer essa renascença com a arquitetura, né? O arquiteto Filippo Brunelleschi, ele projetou a cúpula da Catedral de Florença, Santa Maria del Fiore, com formas simétricas e harmoniosas, que é a catedral, então, que nós temos na imagem ao lado. Ele foi responsável, então, por projetar e executar essa cúpula, né? Essa torre ali de base octogonal ali que forma essa cúpula. Quem foi, então, esse Filippo Brunelleschi aí?
Ele é nascido em 1377 e falecido em 1446, e ele foi um arquiteto e escultor renascentista. Ele começou a vida bem diferente disso. Ele era ourives e foi depois um arquiteto e o pioneiro desse tipo de arte na Renascença. E ele deixou aí sua marca na história ao concluir a Santa Maria del Fiore em Florença, então uma das primeiras catedrais em estilo renascentista. Então ele foi o precursor aí nessa arquitetura, executando essa importante catedral. Aqui nós temos uma imagem mais aproximada dessa cúpula, então, né? Ela foi construída em 1434 e foi a primeira cúpula de grandes dimensões, erguida então na Itália, né, desde a antiguidade, sobre uma enorme base octogonal. Então, como eu falei, ela tem essas paredes ali formando, né, 8 lados, onde se ergue essa cúpula, então, ela torre mais de forma então arredondada. Na pintura, talvez nenhuma outra época tenha sido tão rica e talentosa quanto os pintores do Renascimento. Foi realmente uma fase bem marcante para a pintura, né? Nessa fase, então, a gente pode identificar as primeiras características da pintura renascentista a partir aí do século XIV, na produção do Giotto di Bondone. Ao lado nós temos uma imagem de um trabalho, então, do Giotto di Bondone, que é a Lamentação, onde ele começa, então, a dar mais perspectiva, mais naturalidade, essa evolução, então, da pintura, no campo da pintura. Aqui tenho, então, a ampliação, né, a imagem um pouco maior dessa que eu comentei anteriormente. E em pinturas, né, como, por exemplo, essa, a Lamentação, o artista ele rompeu então com o estilo artístico da época, que era muito rígido, né? E ele trouxe aí figuras mais realistas e essa sensação de profundidade, de perspectiva, né? Essa paisagem ao fundo, então, trazendo uma noção de que continua, essa noção de perspectiva, assim como uma naturalidade maior na representação das pessoas, dos tecidos e tudo mais. Grande nome aí do Renascimento que não pode deixar de ser citado é o grande Leonardo da Vinci, né? Ele foi um artista que mais chegou perto aí do que seria o ideal homem da Renascença, né? O grande nome, que é um indivíduo aí de múltiplos talentos que irradiava saber. A Mona Lisa e a Última Ceia são suas obras-primas, né? Que a gente pode aí caracterizar como, né, que formam aí o nome do Leonardo da Vinci, suas principais. A Mona Lisa, conhecida, né, no mundo todo, a pintura talvez mais famosa do mundo, é uma pintura a óleo sobre madeira e ela foi produzida aí entre os anos de 1503 e 1506. Interessantíssimo, o quadro ele é pequeno, ele só tem 77 centímetros de altura e 53 de largura, então ele não é uma tela grande, né? E foi feita essa pintura sobre madeira. E a Última Ceia, então, foi produzida entre os anos aí de 1495 e 1498. É um afresco que se encontra, então, na igreja e convento Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. É um afresco, que é uma técnica onde se utiliza, então, essa pintura ainda na superfície molhada, no gesso, né, nesse acabamento molhado, que dá uma duração muito maior para essa pintura. Outro grande nome aí do período foi o Michelangelo Buonarroti. Ele trabalhou aí na pintura do teto da Capela Sistina, no Vaticano, e para essa capela ele criou e realizou aí um grande número de cenas do Antigo Testamento. Dentre elas, aí, as que mais se destacam, né, as mais marcantes do artista, é a criação de Adão e o juízo final. Mas, interessantíssimo, né? Ele foi um super pintor, mas ele se considerava mesmo um escultor. Então, mas olha os trabalhos de pintura dele, né? Essa é, então, a criação de Adão, também é um afresco. Ali temos as dimensões dele, então é um afresco grande, né?
de ali mais de 2 metros por mais de 5 metros de tamanho aí, e foi pintado então pelo Michelangelo Buonarroti por volta aí de 1511. E esse afresco, essa pintura fica no teto da Capela Sistina no Vaticano. Outro grande trabalho dele também, outro afresco de megas dimensões, né? Também está na Capela Sistina, mas aí pintado na parede do altar da capela, né? Que retrata o juízo final. Então vejam só, mesmo ele não se considerando aí um pintor, fez megas pinturas, né? Excelentes. Outro nome é o Rafael Sanzio. Ele foi um mestre na pintura e muito famoso também por conseguir transmitir sentimentos, né? Umas pinturas mais delicadas, né? E uma das suas principais pinturas foi então a Madonna do Prado, onde traz essa figura materna, então, com 2 crianças, e ele traz de uma forma tão delicada, tão serena, né, essas figuras, então ele consegue transmitir esse sentimento através, então, da sua pintura. E essa pintura data de 1505 e é uma pintura a óleo sobre madeira. Outro grande nome é o Sandro Botticelli. Ele nasceu aí em 1445 e faleceu em 1510. Uma de suas obras aí mais conhecidas até os dias de hoje é o Nascimento de Vênus, que o pintor fez ali por 1485. Nessa obra, então, a gente percebe a valorização das forças da natureza, um realismo muito grande e também um resgate à mitologia, porque mescla uma série de fatores e de elementos ali que vão trazer esses significados, né? Que são o nascimento de Vênus. Na escultura, o Renascimento ele trouxe também muitas esculturas muito bonitas, muito detalhadas e perfeccionistas, tá? E um grande nome da escultura é o Michelangelo sempre gaguejo nesse nome, Buonarroti, que não se considerava ali um pintor, apesar de ter feito excelentes pinturas, mas se destacou realmente nas esculturas. As suas principais são Pietà, que está na Basílica de São Pedro, Davi, na Academia de Belas Artes de Florença, e a Pietà di Rondanini, no Castelo de Sforza, em Milão. Vamos conhecer elas então. A Pietà, né, essa cena, ela representa Jesus morto nos braços da Virgem Maria, e essa, traduzida no português, se chama Piedade, né, do Michelangelo, e é uma das mais famosas esculturas feitas por ele. Observe a expressão, a realidade do tecido, né, é realmente uma escultura fantástica. O Michelangelo também esculpiu o Davi entre 1501 e 1504. E com essa escultura ele se torna aí o ícone do Renascimento, né? E tem dimensões, proporções enormes. A escultura mede aí mais de 5 metros de altura e pesa mais de 5 toneladas. É gigantesca, é muito grande. E o Davi é considerado aí o ápice do trabalho escultural do artista. Então, Michelangelo aí tem o seu principal destaque após a escultura do Davi, representando também uma forma muito delicada, muito realista e com proporções gigantescas. Outra, então, citada do Michelangelo é a Pietà Rondanini. Ela é uma escultura em mármore, trabalhada, então, pelo Michelangelo por volta ali de 1550 até os últimos dias de vida, em 1564. Essa escultura, ela é considerada, então, inacabada e retoma o tema da Virgem Maria diante da morte de Jesus Cristo, que foi retratado, então, na Pietà de 1499. Então, a gente tem a mesma ideia, o mesmo tema, mas essa escultura em mármore, então, ficou inacabada, né, devido à morte do artista. Muito bem, assim conhecemos um pouco do Renascimento, alguns dos grandes artistas. Nas próximas aulas vamos conhecer mais a fundo o trabalho de alguns deles, dos principais.
e, com certeza, aprender cada vez mais. Um abraço e até a próxima!